deserto do Saara possui uma área de 9,2 milhões de quilômetros quadrados e possui o tamanho territorial dos Estados Unidos e abrange vários países. Não é conhecido por ser um local amigável para a vida humana, por trazer condições de sobrevivência extremas e ser uma das regiões mais secas do mundo. O que muita gente não sabe é que existem várias pessoas que vivem nessas regiões e muitas vezes até utilizam de camelos, os famosos navios do deserto, para transporte de comidas e principalmente água. Mas mesmo com a utilização desse valioso recurso, a falta de água castiga os moradores da região. Mas com uma técnica que foi concebida nos tempos pré-coloniais, duas organizações se juntam e trazem uma solução incrível para a questão da água na região do deserto do Saara, com uma ideia envolvendo nevoeiros. Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia e sócio proprietário da Solville Solar, uma empresa de energia solar do Rio Grande do Sul. Me chame nas redes sociais caso você queira fazer um orçamento ou ter qualquer informação sobre energia solar. Então bora para mais um vídeo. Mas você sabia que há milhares de anos atrás o deserto do Saara era coberto por uma exuberante vegetação verde e não possuía as condições desertas e áridas que existem hoje? Sim, isso já aconteceu e ocorre por questões de ciclos de vegetação abundante e secas extremas. E esses ciclos levam em torno de 20 mil anos para acontecerem. Então provavelmente as pessoas que vivem nessa região não vão nem ver essa alteração de ciclo acontecer, mas cientistas desenterraram evidências arqueológicas que mostram que pastores criavam gados e agricultores cultivavam plantas no Saara há cerca de 7 mil anos atrás. Então, antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca. Você se inscreve no canal, dá o like no vídeo e eu te trago informações toda semana sobre energias renováveis, tecnologias, ciências e empreendedorismo. Porém, mesmo com essas questões de alternâncias entre ciclos, a realidade é que as questões climáticas no Saara hoje são muito severas. As precipitações, as chuvas anuais giram em torno de 0 a 7,6 centímetros de chuva anualmente. Só para contextualizar e você ter uma ideia do que é isso, de quanto isso representa e de quanto isso é pouco, Nova York, por exemplo, a cidade de Nova York nos Estados Unidos, possui uma precipitação, uma chuva média anual de 114 centímetros aproximadamente todos os anos. Além das questões das secas, as temperaturas no deserto do Saara são extremas, entre calores e frios. Essas temperaturas no deserto árido e seco possuem grande variação, podendo alcançar 49 graus Celsius durante o dia e com uma temperatura mínima extremamente congelante de menos 18 graus Celsius durante as noites e, é claro, chegando a ter neve em maiores altitudes. Como se não bastasse essas variações extremas de temperatura, como nós vimos, as pessoas que vivem nas regiões do deserto do Saara precisam enfrentar constantemente a questão de não ter água ou muito pouca água. Os moradores da cidade de Zagora, no Marrocos, por exemplo, que também possui um deserto e é considerado pelos marroquinos as portas do deserto do Saara. Os moradores dessa cidade esperam a água passar por pequenas mangueiras e precisam fazer uma corrida incrivelmente árdua para encher bombonas de plástico e bacias d'água. Mas além de ser pouca água, muitas vezes eles passam por o problema dessa água não ser potável, ser água altos níveis de sal, tornando impróprio tomar e cozinhar alimentos utilizando ela. Com médias de apenas 2 centímetros de chuva anualmente, os moradores dessa cidade alegam que muitas vezes ficam sem tomar banho por até um mês para a questão de economia da preciosa água que eles têm. Muitas vezes a escassez é tão grande que são solicitados por governantes caminhões-pipa que chegam nessas regiões para abastecer brevemente as suas necessidades de água. E isso é a causa de muitos protestos na região, com o intuito de pressionar governantes locais e até mundiais para melhorias e geração de novos fornecimentos de água. Mas uma invenção incrível está trazendo água para as pessoas. E essa água está vindo dos céus, mais precisamente dos nevoeiros. E não é nenhum tipo de magia ou coisa parecida, é apenas ciência. Esses nevoeiros ocorrem em uma montanha do sul do Marrocos chamada Montanha Bout Mesguida, que faz parte da Cordilheira do Anti-Atlas. Os habitantes desses locais também sofriam com secas extremas, com chuvas de aproximadamente 13 centímetros anualmente. E estudos mostram que esses ciclos de seca se tornam cada vez mais frequentes e muito impulsionados pela questão
do aquecimento global. Por outro lado, os habitantes da montanha Bolt Mesguida têm conseguido água de uma forma muito engenhosa. Anteriormente, esses habitantes coletavam a água da chuva por meio de cisternas, como eu falei, que atendia minimamente suas necessidades, e essa água precisava ser transportada por distâncias de até 5 km. Mas a seca devastadora secou os tanques de cisterna e de reserva de água dessa população. E é nesse momento que os habitantes percebem que a montanha Bolt Mesguida e seus nevoeiros poderiam ser o forte aliado na obtenção de água e de uma nova qualidade de vida. Devido à corrente de ar frio que vem das Ilhas Canárias, misturando-se com massas de pressão do Oceano Atlântico ao longo da costa do Marrocos, existe uma abundância de nuvens baixas que pairam sobre o solo, envolvendo a montanha em uma espessa camada de neblina. E é então que uma técnica que era utilizada nos períodos pré-coloniais para a coleta de água dos nevoeiros passou a ser utilizada. E não se trata de uma tecnologia complexa. Redes gigantes são espalhadas com estruturas e coletam a precipitação dos nevoeiros em calhas que são canalizadas e levadas até os seus locais de uso. É basicamente água pura e potável captada e sendo levada para salvar a vida dos habitantes da região. As primeiras redes de neblina surgiram na década de 50, no deserto do Atacama, no Chile. Uma forte seca trouxe a necessidade e um professor aposentado de física da Universidade do Chile começou a fazer experimentos com uma folha de nylon para a coleta da condensação dos nevoeiros e neblinas. Com isso, se provou que a neblina pode fornecer alternativas sustentáveis para a obtenção de água em comunidades que viviam nos desertos. E foi então que em 2006, através de uma organização não governamental chamada Darcy Amad, são implementadas filiais para estudo dessas redes no Marrocos. E para isso, eles colaboraram com uma empresa alemã chamada Wasser Stiftung, que trabalha para levar água limpa e acessível a várias regiões do mundo. Foi então que a primeira rede de neblina foi instalada no ano de 2013. Mas como elas são feitas? São instaladas redes grandes com 6 metros de altura e 4 painéis de malha que se estendem em um total de 53 metros quadrados. Elas possuem uma armação de metal e são fixadas com cabos de aço para que as suas estruturas não voem. Quando a condensação da neblina e dos nevoeiros se acumula na rede, por meio da gravidade, essa água escorre através da rede e é levada através de uma vasta e capilarizada rede de canos e tubos que se estende por quilômetros para levar água limpa e potável para pessoas da região. É claro que essa quantidade de água dos nevoeiros e neblina varia ao longo do ano inteiro, mas no mês de junho, por exemplo, as redes produzem 50 litros de água por dia. Mas é claro que nem tudo são flores. Na primeira vez que as redes foram implementadas, as empresas atuantes neste projeto enfrentaram grandes problemas com os ventos, com o arraste dos ventos rasgando essas redes. Ventos que chegavam até 120 km por hora arrastavam e rasgavam essas redes, gerando manutenções constantes. Então, de 3 a 4 meses, era necessário fazer manutenções que custavam caro e eram extremamente onerosas por conta da distância da região e dos equipamentos que eram precisos ser levados para que essas manutenções fossem executadas. E foi então que o engenheiro chamado Peter Trautwein criou um projeto de rede que poderia suportar as fortes ventanias. Peter simplificou todo o projeto para que o técnico fosse instalar essas redes de neblina precisasse apenas de uma chave inglesa e uma chave de soquete para realizar as suas manutenções e as suas instalações. E essas redes ficaram conhecidas como as pescadoras de nuvens. Como acontece com muitas inovações, as pessoas da região que moravam no entorno da montanha Bolt Mesguita inicialmente resistiram, não acreditaram que essa melhoria realmente poderia ser algo que poderia ajudar na sua vida. Anteriormente, essa umidade que a montanha Bolt Mesguita tinha era vista como algo que era somente um problema, que trazia umidade para casa das pessoas, traziam fungos, mas a partir do momento que a água começou a chegar, água limpa, potável, através das redes de neblina, a população abriu seu coração e abraçou a ideia. Esse projeto começou atendendo apenas algumas aldeias, mas com a fama percorrendo pela região, chegou a mais de 800 pessoas e 15 aldeias, que logo foram abastecidas com água potável por essa tecnologia inovadora. Com 512 metros quadrados de redes de neblina instaladas, a montanha Bolt Mesguita é o maior parque de coleta de água de neblina do mundo. E com todo esse parque de captação de água de neblina, cada casa recebe uma média de 18 litros de água por dia, mais do que o dobro com que eles tinham que sobreviver anteriormente. Famílias
tinham que sobreviver com muito menos anteriormente que isso. E além disso, esses cientistas envolvidos nessa melhoria prestam consultoria para novas instalações no Líbano e no Afeganistão, para novas implementações de novos parques de redes de neblina. As organizações esperam que as suas pesquisas continuem e que possam ajudar cada vez mais pessoas que passam por esse tipo de situação em regiões desérticas. Então comenta aqui embaixo, você já conhecia essas redes de neblina? O que você achou dessa inovação? Será que essa é uma ideia que vai se popularizar ao longo do mundo inteiro? Não deixe de se inscrever no canal. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.